Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você algo muito importante. Irmãos, toda vez que alguém chegava diante de Jesus, o Senhor Jesus, ele fazia uma pergunta. Qual era a pergunta, pastor? O que você quer que eu te faça? Por que ele fazia essa pergunta? Ele não sabia o que a pessoa precisava? Ele sabia. Como Deus sabe tudo que você precisa, Deus sabe tudo que eu preciso. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E é presciente também. Você está compreendendo? Mas se ele sabe o que eu preciso falar, pastor, porque se você não falar, ele não pode intervir na tua vida. É necessário que você fale. A oração é isso, é frase feita. Se você chegar aqui diante de Deus, nada vai acontecer na tua vida. Você precisa falar. Chega para ele, conversa com ele. Como você conversa com uma pessoa, você conversa com o Espírito Santo. É uma pessoa. Eu tenho ensinado isso para você. Só que não adianta você ter conhecimento se você não colocar em prática. O conhecimento, ele chega a mim, chega a você, justamente para que nós possamos colocar em prática e alcançar aquilo que desejamos de Deus, e Deus também alcançar aquilo que Ele deseja de nós. Por isso que a oração é um diálogo. Eu falo e Deus fala, porque quando eu falo com Ele, eu estou buscando algo que eu quero, mas Ele fala comigo porque também tem algo que Ele quer de mim. Você está compreendendo, sim ou não? Então é necessário que você aprenda a conversar com Deus, falar com Deus, mostrar as suas necessidades e também ouvir a Ele. Qual é a vontade dEle, qual é o plano dEle, qual é o desejo dEle para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Irmão, eu estou com Jesus já desde 1986 para 87. E eu tenho procurado buscar a Deus. E muitas vezes eu falo, mas Ele fala também. Muitas vezes eu apresento a Ele o meu desejo, mas Ele apresenta o desejo dEle para mim também. Por quê, pastor? Porque isso é oração. É um diálogo, eu falo e Ele fala. E eu tenho que entender que se eu quero que Ele responda a minha oração, eu tenho que responder a oração dEle. Deus ora, pastor. Eu não falei para você que oração é frase feita? Cada versículo bíblico, cada frase concluída na Bíblia é uma oração de Deus para você. É uma oração de Deus para mim. Se eu quero compreender quais são os desejos de Deus, eu tenho que examinar as Escrituras. Por quê, pastor? Porque o desejo de Deus, ele se expressa através das Escrituras. E tem muitas coisas que é óbvio, o Espírito Santo, ele testifica aquilo que Jesus fala, ele testifica a palavra de Deus. Então, tem muitas vezes que eu estou falando com Deus, o Espírito Santo vem e ele fala para mim, segundo aquilo que ele quer para a minha vida. Eu lembro que teve um momento da minha vida, eu, Antônio Borges da Silva Júnior, que eu estava passando por um momento muito complicado, muito difícil. E eu me cansei. Cansou, pastor? Cansei. Cansei do ser humano, cansei do homem em geral. Estou sendo sincero com você. E eu cheguei e fiz uma pergunta para Deus. Porque o Senhor Deus disse que Ele falou para mim que Ele tinha me iluminado. Ele não tinha me iluminado para fazer o que eu queria fazer. O que o Senhor queria fazer? Pastor, ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria cuidar da minha vida, vamos dizer dessa maneira. E Ele me mostrou que Ele me iluminou, não foi para ganhar dinheiro, Ele me iluminou para fazer o plano que Deus tinha para a minha vida, o plano que Ele queria. Ou seja, eu te iluminei para você fazer uma obra para mim. Eu falei, Ele falou, Eu falei, não dá para ser só eu e o Senhor? Ele falou, não. Ou seja, eu expus a minha vontade e Ele expôs a vontade dEle. Eu falei, não dá para ser só eu e o Senhor? Ele falou, não, não dá. Aí Ele me falou uma outra coisa que eu não vou te falar aqui agora, que não é necessário você ouvir. Irmão, nós temos que ter entendimento. Agora, se você não falar, se você não conversar, as coisas não vão acontecer. E quando falar, fale com sobriedade. Por quê, pastor? Porque há um poder muito grande nas nossas palavras. Eu tenho falado para você que voto é palavra empenhada. Tenho tentado ensinar isso para você. Mas tem gente que acha que não é verdade. Mas só que é.
Deixa eu te mostrar. Pelas tuas palavras. Não trouxe ainda não, pensei que você já estava lá, rapaz, você está aqui do meu lado. Pensei que você já estava lá. Mateus 12, 37. Pensei que você já estava lá com ele lá. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras, presta atenção nisso, ele não está falando que é pela palavra que Deus dá, não. Ele está falando pela palavra que sai da tua boca. Então você tem que prestar muita atenção. Por quê, pastor? Porque se você falar, você vai ter que cumprir. A tua palavra ela vai te abençoar ou a tua palavra ela vai te amaldiçoar. Ou seja, a tua palavra vai trazer sucesso e vida para você ou a tua palavra vai trazer destruição. Mas é a tua palavra, não tem nada a ver com Deus, não. Não tem nada a ver com Deus, não. Tem coisas ruins acontecendo na vida de algumas pessoas e ela quer atribuir isso a Deus. Mas não é, foi o que ela falou que trouxe aquilo para ela. Como tem coisas boas e maravilhosas acontecendo na vida de muitas pessoas e é justamente por causa da palavra que ela falou. A palavra que ela disse. Então você tem que estar atento, muito atento, prestar muita atenção na palavra que sai da tua boca. Por quê, pastor? Porque ela tem poder de mudar a tua vida positivamente ou negativamente. É coisa séria. Porque por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás condenado. É por tua palavra. Cuidado. As pessoas elas vão falando. Eu já tenho falado para você. A oração é frase feita. Então, muitas vezes, você está passando por uma situação. Por quê? Porque Deus está respondendo a tua oração. Você não precisava passar por aquilo, mas você vive confessando. Vive confessando. Tem um momento que Deus não pode segurar mais. Por quê, pastor? Porque também é a palavra dele. Ele está dizendo, ele que declarou, por tua palavra. Por tuas palavras você vai ser justificado. Por tuas palavras você vai ser condenado. E ele não pode negar a si mesmo. Eu já te ensinei para você que o nosso adversário, nosso inimigo, ele entra nas nossas vidas por um acesso chamado legalidade. Quando você dá legalidade a ele, ele entra. Se você não der legalidade, ele não entra, mas se der legalidade, ele entra. E quando você confessa, você está dando legalidade. Ah, não sei não, viu? Se continuar assim, eu vou ter que largar esse homem. Você deu legalidade para ele agir, ele vai entrar na mente daquele homem e vai fazer ele ter aquele mesmo comportamento. Para quê? Para que aconteça o que você falou, que você ia ter que largar ele. Não sei não, viu? Se meu filho não mudar, vai acabar morrendo. Ó você aí, ó, tendo que fazer um velório. Que isso, pastor? Pelas tuas palavras. Você não entendeu ainda a seriedade das tuas palavras. Pelas tuas palavras serás justificado. As bênçãos se manifestarão. Pelas tuas palavras serás condenado. O mal vai te alcançar. É coisa séria. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Você sabe que Daniel, só para aqui passar um pano de fundo aqui para você não ficar no vácuo, você sabe que Daniel, ele teve uma visão. Ele ficou perturbado com aquela visão. Ele não conseguiu entender aquela visão. Ele ficou perturbado com aquela visão. Então ele se propôs a orar e a fazer um jejum. Você está compreendendo? Aí, quando ele está lá no 21º dia de jejum, um anjo aparece para ele. E o anjo disse o seguinte, 10, 12. Então me disse, ele viu o anjo. Quando ele viu o anjo, ele ficou apavorado. Você está compreendendo? O natural, ele não está preparado para o sobrenatural. E o anjo, ele é sobrenatural. Então, quando ele viu o anjo, deu um negócio nele que ele desfaleceu. E o anjo veio, tocou nele, colocou ele de pé e tal, deu força para ele. Aí o anjo começou a conversar com ele. E o anjo fala o seguinte, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas, ponto e vírgula. Então o anjo estava falando, ó Daniel, não fica com medo não. Fica com medo não, porque em outras palavras, eu não vim aqui para te fazer mal não, tá bom? Você teve a visão te perturbou, você quis ter compreensão dessa visão, e você se dedicou, você se empenhou, você se colocou a humilhar-te, o jejum é símbolo de humilhação, a humilhar-te e a orar. Então presta atenção, Daniel, desde o primeiro dia, lá 21 dias atrás, desde aquele dia que você se propôs a se humilhar e a orar,
são ouvidas as tuas palavras. E o anjo fala para ele aqui, vírgula, eu vim por causa das tuas, ou seja, o anjo veio por causa das palavras dele, pastor, sim. É por causa da minha oração, por causa das minhas palavras, que o anjo, que é ministro de Deus, ele veio efetuar a obra, mas é também por causa das minhas palavras que os demônios vêm para destruir. Ou seja, as minhas palavras, elas trarão bênçãos para a minha vida, ou elas trarão destruição para a minha vida. Mas só que tem pessoas que parece que não entenderam isso ainda. Eu nunca vi, tem pessoas que cada 10 palavras que ela fala, 11 é negativa. Não estou chamando a ser uma pessoa que se preocupe em ser positiva, apesar que deve ser. Mas eu estou chamando você a ter um entendimento de que o que você fala é uma semente que você está plantando. É voto, gente. É voto, aquilo que eu falo é voto. Ou é um voto negativo, ou é um voto positivo. Mas é voto. Vai acontecer conforme aquilo que eu disser. Então preste atenção, porque muitos dos pensamentos que vêm a você, eles são de Satanás. Porque Satanás, ele precisa de você fale para que ele possa agir. Como Deus precisa que você fale para que ele possa agir. Não era à toa que Jesus perguntava, o que você quer que eu te faça? Aí quando a pessoa falava, eu quero que o senhor faça isso. Ah, tá bom. Então, segundo a tua fé, vai acontecer. Segundo a confiança que você tem, vai acontecer. E acontecia. Acontecia, mas a pessoa precisa falar. É necessário. Para com esse negócio de acreditar que é na força do pensamento. Para com esse negócio de acreditar que não, eu estou aqui meditando, pastor. Então, Deus vai fazer. Para com essa bobeira. Você tem que abrir a tua boca, você tem que conversar, você tem que expor a tua necessidade diante de Deus. Ele, inclusive, chega a dizer que você não deve se preocupar com coisa alguma, mas que você deve apresentar a Ele as tuas necessidades em oração. É preciso falar, há um poder violento nas palavras. Deixa eu te mostrar, Josué, capítulo 15. Aliás, Josué, capítulo 9, versículo 15. Você sabe que, presta atenção aqui em mim, só para você entender, para você não ficar perdido. Você sabe que Deus, ele chamou Josué e falou um negócio seguinte, Josué, vamos conversar aqui. Moisés morreu. Meu servo Moisés morreu, agora o meu negócio é contigo. E preste atenção, se prepare. Irmão, não tem como servir a Deus sem se preparar. Eu estava conversando com um amigo esses dias. Você já ouviu falar de Nabucodonosor? Ele foi um rei poderoso. Ele foi um rei poderoso. Foi o império mundial mais poderoso que já existiu. Depois existiram aí outros impérios, inclusive o Império Romano, que foi muito forte, mas igual o do Nabucodonosor não existiu. O homem foi violento. Irmão, você sabe para servir esse homem, porque ele catava, quando ele dominava as nações, ele catava lá das famílias reais, ele catava ali os mais preparados da família reais para servir a ele. Mas antes de servir a ele, essas pessoas elas eram preparadas por 3 anos. Daniel, por exemplo, que serviu a Nabucodonosor, ele foi preparado por 3 anos para depois servir no palácio. Irmão, para servir um homem, é necessário que se prepare, é necessário uma preparação. Agora você quer servir a Deus sem se preparar? Você passa a semana inteira sem fazer um jejum, sem fazer uma oração, sem examinar as Escrituras, e quer servir a Deus e quer ser servido por Ele? Então, você tem que se preparar, irmão. Tem que se preparar. Se prepare em orações, se prepare em jejum, se prepare em examinar as Escrituras. É necessário. Para servir um homem, o cara teve que se preparar 3 anos. Por 3 anos eles eram preparados. Coisa séria. Josué foi preparado por 40 anos para poder chegar a esse ponto de servir a Deus agora. Moisés, antes de servir a Deus, ficou 40 anos no deserto. Coisa séria, irmão. Coisa séria. Ficou 40 anos longe do Egito. Ele tinha 80 anos quando Deus chamou. Ele saiu com 40 anos do Egito, com 80 anos Deus chamou ele para servir a ele. Houve uma preparação. Antes ele era servo lá de Jétro. Irmão, nós temos que ter entendimento da palavra, irmão. Aí você não quer se preparar, você não quer fazer, você tem preguiça de fazer um jejum, você não quer orar, tem preguiça de orar, quase não lê as Escrituras. Quando chega para a reunião, doido para o pastor acabar logo.
Não, irmãos. Nós temos que ter entendimento da palavra. Você compreende, sim ou não? Preste atenção nisso aqui. Aí o que acontece? Deus chamou Josué e falou, o negócio é o seguinte, Moisés morreu, o negócio é contigo, você vai levar meu povo, vai conquistar as terras. Expulsa os inimigos totalmente da terra, ou seja, não faz acordo com o inimigo, acaba com eles, coloca eles para fora, mas é aquele negócio, meu. Deus orienta, Deus fala, e muitas vezes nós não fazemos como Deus orienta. E aí acabamos abrindo alguns precedentes, aí, inclusive abrindo oportunidade para o inimigo contra as nossas vidas, coisa séria. E o nosso inimigo não está de brincadeira. Se você observar lá em Apocalipse, a Bíblia diz, ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu contra vós com grande ira. Por quê? Porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. É coisa muito séria, mas aí a pessoa não leva a sério. Ela acredita, inclusive, que Deus não vai fazer nada, que não vai acontecer nada. Irmão, vai, porque Deus ele não mente, ele não pode negar a si mesmo, a palavra dele ele vai ter que cumprir, é coisa muito séria, está entendendo sim ou não? Olha lá, Josué 9,15, então qual era a ordem de Deus? Não fazer acordo com ninguém, olha só, Josué fez um acordo de paz com os Gebianitas, prometeu que não seriam mortos, e os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra de quem? De Josué. Josué deu a palavra, eles falaram, nós juramos que vamos cumprir o que Josué falou. Por quê? Porque Josué, ele era um representante de Deus ali. Então, quando Josué falou, quem foi que falou? Deus. Ele era um representante, ele tinha procuração. Se você me dá uma procuração, eu vou à justiça. Quem é que está falando? É você. Por quê? Porque eu estou te representando. A minha palavra é a tua palavra. Aquela procuração, ela me dá direito de falar em teu nome. Josué, ele era o representante de Deus. Então, quando ele falava, era Deus que falava. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Quando você fala, quem é que está falando é Deus. Porque você fala segundo a palavra de Deus. Você é um representante de Deus. Era o que Jesus falava. Quando ele falava, quem falava? Era o Pai. Ele não falava nada do que ele queria, ele falava tudo que o Pai mandava. Então quem é que falava? Era o Pai. Eu e o Pai somos um. Quando você fala segundo a palavra de Deus, você está falando o quê? O que o Pai quer. Então quem está falando? É o Pai. Então cuidado com o que você fala, porque você vai ter que cumprir o que você fala. E Deus vai cobrar aquilo que eu falo, pastor. Ele vai. Mais cedo ou mais tarde. Você está compreendendo? Porque você é um embaixador, aquilo que eu te falei, um embaixador é um representante. E se você pertence ao reino dos céus, você é embaixador do reino dos céus. Você representa o reino dos céus. Não é brincadeira, gente. É coisa muito séria. Mas é que tem gente que leva na brincadeira. Ela acha que ela pode voltar a palavra dela atrás. Ela acha. Um outro dia uma pessoa me procurou, falou assim, pastor, eu tinha falado que eu ia fazer assim, assim, assado. Mas eu estou pensando, o que o senhor acha? Eu falei, não acho nada. Eu falei, quem fez o voto foi você? A palavra foi tua. E não adianta que você não vai poder voltar atrás daquilo que você falou com Deus. Por quê, pastor? Mais cedo ou mais tarde Deus vai cobrar de você. Não é uma brincadeira. Josué fez um acordo de paz com os Gebianitas. Não devia ter feito, mas fez. Prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Segue. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Por quê, pastor? Porque eles chegaram falando que moravam distantes, que tinham ouvido falar o que Josué fez, o que Deus fez. Então eles não queriam, porque eles moravam muito distantes, eles não queriam briga com o povo de Deus, queriam um acordo com o povo de Deus. E ele ficou com dó, olhou o lado humano e fez o acordo. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Segue. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram à cidade onde os gebianitas viviam. Isto é, Gebião, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Segue. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gebianitas, em nome do Senhor, em nome de quem? Em nome de quem? Quando nós falamos, tudo que façam, tudo que falem, tudo que façam, façam em nome? A Bíblia diz que tudo que eu falar e tudo que eu fizer, que seja em nome, ele falou em nome do Senhor, por causa do juramento
que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do o Deus de os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra. Mas a palavra tinha sido dada. Mas está me prejudicando agora, pastor. Mas você deu a palavra. Você tinha que ter analisado antes de dar. Você deu a palavra por quê? Você deu por interesse? Você deu por empolgação? Você deu por necessidade? Qual é o motivo? Por quê, pastor? A minha palavra tem que ser entregue sobriamente, com consciência, por amor a Deus. Porque eu quero servi-lo. Não pode ser por empolgação. Por quê, pastor? Você não sabe do amanhã? Agora você tem a confiança que Deus vai te sustentar até o final da tua vida? Tenho, por isso eu dei minha palavra. E se a dificuldade começar a chegar, eu clamo a Ele, Deus, eu dei minha palavra acreditando que o Senhor ia me sustentar, que o Senhor não ia me deixar perecer. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda, porque eu não posso deixar de cumprir minha palavra diante de Ti. É coisa séria, pessoal. Segue. Mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, agora não podemos fazer nada contra, porque damos a nossa palavra em nome de Deus. Olha o versículo 20, para encerrar aqui. Por causa da nossa promessa, temos que deixá-los vivos, senão, lê comigo, senão Deus nos... Mas os gibeonitas não eram os inimigos? Sim ou não? Sim. Sim. Mas no momento que eu desprezo aquilo que eu falei em nome de Deus, ou diante de Deus, aí Deus se torna meu inimigo, porque eu me coloco como inimigo dele. Olha que coisa séria, ó. Por causa da promessa, temos de deixá-los, não podemos tocar neles, nós temos a palavra. Senão, aí a coisa vai complicar para o nosso lado. Deus nos castigará. Irmão, depois de Josué, veio outro. Primeiro rei de Israel. Presta bastante atenção nisso. Que foi Saul. Saul, irmãos, se levantou contra os gibeonitas. Mas ele não se levantou contra os gibeonitas por maldade. Ele se levantou contra os gibeonitas para proteger o próprio povo de Deus. Mas é aquele negócio, irmão. A Bíblia diz que mesmo com dano, pastor, mesmo com dano, eu não posso voltar minha palavra atrás. Por isso que eu tenho que prestar atenção naquilo que eu falo. Porque eu não posso voltar minha palavra atrás, mesmo com dano. Eu me propus a pregar o Evangelho. Se propôs, pastor, claro, ele me chamou e eu aceitei. Ele não me obrigou, não. Eu lembro quando Deus me chamou a pregar o Evangelho. Eu não entendia. Não entendia. Por quê? Porque eu olhava e eu me via no lugar do meu pastor. Ou seja, eu não queria o lugar dele. Eu não estava olhando e falava, rapaz, se fosse eu, hein, ia ser melhor. Não. Eu não entendia, mas eu estava lá atrás, em pé, assistindo o culto, mas eu me via lá em cima. Aí o meu pastor veio até mim. E ele falava desse jeito assim, o pastor, brincadeira, viu? Mas era desse jeito, falava, ô irmão, como é que você está, irmão? Eu falava, estou bem, pastor. Ele falou assim, o irmão não quer ser obreiro não, irmão? Eu falei, pastor, é o que eu mais quero. Ele falou, por que o irmão não veio falar comigo, irmão? Eu falei, pastor, porque eu acredito que Deus primeiro fala com o senhor para depois falar comigo. Aí ele olhou para mim, irmão, o irmão entendeu, né, irmão? Então vira obreiro, tá, irmão? Eu falei, sim, senhor. E eu comecei a ser obreiro. Chegou um dia que Deus falou comigo, que eu deveria largar o meu trabalho. E ele falou dessa maneira, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. E para mim foi um pouco difícil. Por quê, pastor? Eu tinha uma mulher e 2 filhos, irmão. Um era recém-nascido. Tinha uma família para cuidar. E eu vim para trabalhar na igreja sem ganhar nem um centavo. Você está pensando que chegaram para mim e falaram, negócio é o seguinte, nós temos uma proposta para você aqui e você vai ganhar 30 milhões de dólares por semana. Não. A proposta foi essa, você quer vir? Eu falei, eu quero, só que não tem salário. Eu falei, não tem problema, Deus vai me sustentar.
Porque foi ele que mandou. Por quê, pastor? Porque quando Deus manda você fazer alguma coisa, a responsabilidade é dele. É ele que é problema dele. Que isso, pastor? É verdade. É problema dele. A questão é que muitas vezes nós nos propomos a fazer certas coisas, desculpa aí a expressão, que Deus não está na parada. É decisão nossa, vontade nossa, não tem nada a ver com plano, com vontade de Deus. É coisa minha. Deus não está na parada, aí eu pereço. Aí eu sofro, aí eu passo por situações que não precisava. Agora, quando é ele que fala, é ele, o problema é dele. Eu falei, Deus, está aí minha mulher, está aí minha filha, meu filho, e estou eu. O problema é do Senhor agora. O Senhor sabe que eu não tenho renda, agora é com o Senhor. E aí, pastor Antônio Júnior, foi complicado? Os primeiros 7 meses foi. Mas só foram os primeiros 7 meses. Mas os primeiros 7 meses foi. Foi difícil. Eu tinha uma renda na época que era mais de 10 salários mínimos na época, para de repente não ganhar nada. Eu fui ganhar o meu primeiro salário mínimo na igreja. Salário mínimo, o primeiro. 3, 4 meses depois. Fui ganhar o primeiro. Então, as contas vão se acumulando. Eu lembro que a minha esposa, eu tinha um local lá que a gente comprava as coisas, a minha esposa foi lá comprar, o cidadão falou assim para ela, não, para você eu não vendo mais. Teu marido não paga. E aí eu cheguei em casa e falei, ei, bem, ela falou, cheguei lá, o homem não vendeu não, disse que você não paga. Falei, Jesus, foi o Senhor que mandou. Eu nem sei se eu paguei aquele cara, Jesus. Pensando agora, se eu não paguei, Senhor, dá ajuda aí para me encontrar para pagar. Não lembro mais, isso aí faz muitos anos. E eu me lembro que eu mudei naquela semana de cidade, fui para Votuporanga. Meu irmão, a coisa era séria. Às vezes chegava em casa, não tinha nada para comer, só tinha arroz. Só arroz, pastor, porque uma irmã fulana passou em casa e deixou. E eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, o Senhor que me trouxe. Foi o Senhor, eu tenho família. Aí, de repente, apareceu uma irmã que levava todos os dias 1 litro de leite do interior, aquele litro de leite caipira que a gente fala. E a minha esposa misturava mais 2 litros d'água nele, porque era bem forte, para poder dar para a criança. Aí, de repente, apareceu uma mulher que levava fígado, era só fígado. Eu não aguentava ver fígado mais. Aí apareceu uma outra que levava filé de merluza, e levava outra que levava alface e tomate. E aí, pastor, em 7 meses eu vivi desse jeito. Deus levantando pessoas para levar alimento para a gente. Aí, quando foi 7 meses, o missionário Soares foi fazer uma reunião lá na minha igreja. Aí ele chamou o líder da região e falou, quem é o pastor aqui? Aí eu lembro até hoje, assim, o pastor falando assim, é aquele negão lá, o missionário. Ele falou assim, rapaz, ele não pode ficar aqui. Ele foi chamado para algo grande. Coloca ele na maior igreja da região. Só que aquela ali, a minha já era maior da região. Aí o pastor me colocou, foi na quinta da região. Aí uma família de japoneses, eles me adotaram. Eles começaram a cuidar de mim, precisa de ver. Aí começaram a cuidar de mim, Deus me levantou. Fiquei 1 ano e 1 mês naquela cidade. 1 ano e 1 mês. Ele cuidava de mim de um jeito que ele mandou arrumar meu carro, pagou documento de carro atrasado. Deus levantou aquela família para me cuidar. E cuidaram de mim. E Deus abençoou a minha vida. Mas só também precisou de 1 ano e 1 mês. Por quê, pastor? Porque o problema ali que eu estava vivendo não era a falta da bênção de Deus. Na verdade, a bênção de Deus estava soltando pelo ladrão, de tanta bênção. O que faltava? Sabedoria. Eu não tinha entendimento, eu não tinha sabedoria. Naquele período de 1 ano, aqueles 7 meses, mas aquele 1 ano e 1 mês, que vai dar 1 ano e 9 meses, o Senhor Deus fez a minha mente abrir. Eu comecei a ter entendimento. Nunca mais eu passei aperto. Nunca mais eu passei aperto. Os apertos que eu passei foi por falta de... Foi má administração. Mas não foi porque houve escassez. Eu li a palavra de Deus onde disse, determina o teu salário. Eu falei, Deus, lá fora eu ganhava uma média de 10 salários mínimos. Aqui dentro eu não aceito ganhar menos que 10 salários mínimos. Devia ter determinado mais. Eu determinei. E aí, pastor, e aí que nunca mais vivi com menos que 10 salários mínimos. Irmão, nós temos que ter entendimento. A nossa palavra faz toda a diferença. Então preste atenção no que você fala. Preste atenção no que você diz. Por quê, pastor? Porque vai acontecer. É coisa séria. É coisa séria. E Saul, então, tentou ajudar o povo de Deus. Mas é aquele negócio, irmão, você não pode. É coisa séria. Olha só, 1 Samuel 21, ó. Durante o reinado de Davi, houve
uma grande fome que durou. Irmão, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Josué, reinado de Saul, primeiro rei de Israel. Agora, reinado de Davi. Quantos anos não se passaram? Muitos anos se passaram. Preste atenção. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos. Tem gente que demora, irmão. Davi aqui, com todo respeito ao grande rei Davi, ele demorou para pedir ajuda, irmão. Tem gente que fica sofrendo, a coisa está durando, ele não busca Deus como tem que buscar. Não, irmão. Você viu que há alguma coisa que não está normal na tua vida? Não está normal. O meu relacionamento com a minha mulher começou a ficar meio esquisito. Irmão, vai esperar a coisa complicar para poder agir? Percebeu que começou meio esquisito? Entra com jejum e oração. Começa a combater aquilo ali, remover aquele mal da tua vida. Eu estou percebendo que a minha saúde, pastor, não anda muito boa. Vai esperar o quê? Vai esperar receber um diagnóstico que você vai morrer? Não, começa a lutar pela tua saúde. Jesus Cristo me dá saúde, eu não aceito essa enfermidade. Começa a brigar. Percebeu que a vida financeira começou a destoar? Começa a combater espírito da miséria, espírito da escassez. Estou te repreendendo. Agora tem que ser fiel, né, irmão? Você não é fiel dizimista, você não é fiel ofertante. Você olha para o diabo e fala, você vai ter que sair. Ele olha para você e dá risada. Falou, vou sair o quê, rapaz? Você rouba. Vou sair nada, eu vou ficar. E vou complicar mais. E complica. É coisa séria. Agora, é lógico, eu tenho que mandar, eu tenho que exigir, mas eu tenho que estar na palavra, porque senão Deus não está comigo, é coisa séria. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu, Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Assassinato, pastor? Por quê, pastor? Porque ele não podia ter tocado no povo de Gibeão. Naquela época, irmão, quando estava havendo guerra, um matava o outro. Então, não tinha problema. Não tinha problema, pastor? Não tinha. Agora, se é fora da guerra, aí é assassinato. Você está compreendendo? Dentro da guerra, Deus não tinha como assassinato. Afinal de contas, era legítima defesa. Ele estava me atacando, estava me defendendo. Estava brigando, eu estava lutando pela minha vida. Agora, fora do período de guerra, você matar uma pessoa era assassinato. Então havia um prejuízo muito grande que os gibeonitas estavam dando ao povo de Deus. Então Saul foi lá e tentou exterminá-los completamente. E a coisa foi séria. Deus veio cobrar. Por quê, pastor? O inimigo não era os gibeonitas, mas só que tinha uma palavra dada que eles não seriam tocados. É coisa séria. Durante o reinado de Davi houve grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu, Saul e a sua família são culpados de assassinato. E ele matou o povo de... Foi Davi que matou? O que Davi tinha com isso? Ele tinha que agora o representante perante Deus era Davi. O representante perante Deus era Josué. Agora o representante perante Deus era Saul. Agora o representante perante Deus era Davi. E Deus vem cobrar do representante. Por quê? Porque uma palavra foi dada. É coisa séria, segue. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel, de Judá. Então Davi chamou o povo de... Então você vê que Saul não foi com maldade, foi em prol do povo, para defender o povo, mas não interessa. Mesmo com prejuízo, eu não posso voltar à minha palavra. Segue. E disse, o que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhe foi feito, para que assim vocês abençoem o povo. Por quê? Porque agora o povo de Deus estava amaldiçoado. Por quê? Por causa do pecado. Aí Davi chamou para um assistente e falou, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu preciso da bênção de Deus. Então eu tenho que resolver essa situação para que a bênção de Deus torne a estar na minha vida, nas nossas vidas. O que eu posso fazer? Segue. Eles responderam, a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata.
Cuidado, viu? Cuidado com o quê, pastor? Tem gente que acha que tudo se resolve com dinheiro. Vou dar uma grande oferta, então vai resolver. Não é tudo que se resolve com dinheiro, não, irmão. Tem situação na vida que sim, eu vou ter que abrir o meu coração, vou ter que oferecer uma oferta para a obra de Deus, eu vou ter, sim, mas tem situação que não é com dinheiro, não. A pessoa tem que mudar o comportamento dela. Ela tem que abrir mão do pecado, ela tem que abrir mão do erro, ela tem que cumprir a palavra que ela deu. Ela tem que se acertar com alguém. Ela tem que largar o pecado. Porque tem pessoa que pensa que tudo é com dinheiro. Então eu vou fazer um voto de 100 mil. Agora eu vou fazer um voto de 500. Agora eu vou fazer um voto de 1 milhão. E nada resolve. Por quê? Porque não é tudo que se resolve com dinheiro. Não é assim, não. E eles responderam. Porque Davi, na verdade, ele foi lá para saber. Ele falou, quanto é que eu tenho que dar? Vamos resolver essa parada aí. O que foi? 1 quilo de ouro, 10 quilos de prata? Como é que a gente resolve? Eles responderam, a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Segue. Eles responderam, Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Segue. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul. O rei escolhido pelo Senhor, eu entregarei, respondeu o rei. Coisa séria, irmão. Ele falou, o negócio é o seguinte, para simplificar, com ouro, com prata não vai resolver não. Nós queremos 7 descendentes, nós vamos matar em sacrifício ao Senhor. Nós vamos oferecer eles ao Senhor em sacrifício. Deus não pediu sacrifício humano, não. Não era uma prática, não é uma prática que Deus colocou diante do povo dele. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar o povo de Deus oferecendo um sacrifício humano que Deus pediu, com exceção de Isaac. Você não encontra. Por quê, pastor? Porque não era uma prática comum, não. Ah, pastor, tem a filha do fulano, mas não foi Deus que pediu, foi ele que ofereceu. E aqui também Deus não pediu, eles ofereceram. E se ofereceu? Se ofereceu, vai ter que cumprir. É isso que eu quero que você entenda, irmão. Que se você falou, não interessa o momento. Você tem uma palavra, você tem que dar essa palavra. Você não brinca. Por quê, pastor? Porque senão Deus vai te cobrar. Não dá para brincar. Porque agora você vai se tornar inimigo de Deus. Porque você se colocou nessa posição. É coisa muito séria. Segue. Mas por causa do juramento que ele e Jonas tinham feito, um ao outro, porque Davi também tinha dado a palavra dele a Jonas. Qual era a palavra? Eu vou cuidar do teu, e você cuida do meu. Eles tinham feito um juramento um do outro, um pelo outro. Agora Jonas estava morto, mas tinha um filho dele. Então agora ele tinha que cuidar do filho dele. E por causa do juramento que ele e Jonas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era o descendente direto de Davi. Era o descendente direto de Saul. Na verdade, quem tinha que ir para a forca aí era ele, mas tinha uma palavra dada também. Ele estava falando, pensando com ele, bom, eu tenho que mandar matar, né? Oferecer, né? Só que eu fiz um acordo com o pai do David, que o David eu não ia mexer. Então, eu vou segurar o David aqui, vou escolher outros. E ele escolheu outros. Palavra dada, irmão. Davi não era bobo, não. Ele falou, rapaz, agora eu estou sofrendo por causa da palavra que Saul não cumpriu. Agora vou eu não cumprir a minha também? Não. Vou cumprir. E cumpriu. Mas por causa do juramento que ele e Jonas tinham feito um ao outro, o rei não quis que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Segue. Porém, pegou Armoni e Mefibosete, é um outro, os 2 filhos de Rispa, filhos de Aias, tinha tido com Saul, filho que Aias tinha tido com Saul. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, tinha tido com Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. É complicado esses nomes aí. Então é melhor ler como se não soubesse ler. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles o enforcaram no monte, diante do Senhor, e todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera e no começo da colheita de
lá embaixo desse capítulo, você vai ver que tudo mudou. Coloca para mim. E sepultaram os ossos de Saul e de Jonas junto com Quis, pai de Saul, na cidade território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito. É isso mesmo. Tudo que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu. Enquanto não resolveu, vou ler com calma aqui para você entender. E sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis. Quem era o Quis? Pai de Saul. O pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou, tudo que Davi mandou fazer, foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Irmão, 3 anos de seca. Orava, Deus não respondia. A situação se complicava. Davi foi falar com Deus. Deus mostrou o motivo daquele sofrimento. Davi foi e consertou-se com o povo, com os gibeonitas. Depois que ele se consertou, aí então, Deus voltou a ouvir as orações. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que você deu a tua palavra. Se você não cumprir a tua palavra, você se coloca na posição de inimigo de Deus. E nesse momento em diante, Deus não vai ouvir mais as suas orações, a não ser que você se conserte. Porque se você se conserta, então você se coloca novamente na posição de quem pertence a Deus. E Ele passa novamente a ouvir as suas orações. Agora é aquilo que eu falei esses dias. Tem gente que não acredita. Porque está brincando de Jesus. Deu a palavra e não cumpriu a palavra. Não está cumprindo a palavra. A Bíblia diz que antes não votar do que votar e não cumprir. Por quê, pastor? Porque é errado não votar. É errado não votar, pastor? Sim, Deus não se agrada de covardes. É errado não votar. Mas pior do que não votar é votar e não cumprir. É isso que a Bíblia fala. Por isso que a Bíblia fala antes de não votar do que votar e não cumprir. Porque é errado não votar. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que aprender a confiar. É errado não votar. Mas pior do que não votar é votar e não cumprir. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. A Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos. Ele não se agrada de tolos, não se agrada de tolos. Aquele que faz um voto e não cumpre é tolo diante de Deus. Ele não se agrada de tolos. É coisa séria. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu, o que votou, o que falou que ia fazer. Aí, quando você ouve a palavra prometeu, você olha de uma maneira equivocada. É como se você chegasse e falasse, estou prometendo. Não, irmão. Você não precisa pronunciar a palavra estou prometendo. Não, basta falar, vou fazer, e você já votou. É coisa muito séria. Deus me chamou para ser pastor. E eu falo, não, Deus, pode contar comigo, eu vou. Aí agora a coisa está complicada. Não está do jeito que eu quero. Estou sendo humilhado. Situação está feia. Quer saber? Não vou ser mais pastor, não. Como é que é isso? Não vou ser mais obreiro, não vou ficar aqui. Como é que é isso? Você deu a tua palavra, homem, Você falou foi com quem? Quem foi que te chamou? Irmão, a coisa é muito séria. Você prometeu, ou seja, você votou, você cumpre. Senão você vai ter como inimigo o Todo-Poderoso. Foi claro, Josué e aquele povo, ele falou, rapaz, agora a gente vai ter que cumprir a palavra. Por quê? Porque senão Deus vai nos castigar, ou seja, Deus vai se voltar contra nós. A coisa é séria. Davi percebeu que se não consertasse a situação, que Saul tinha pecado, Saul tinha errado, se não consertasse a situação, ele não ia ter Deus a favor dele. Ele foi lá e consertou a situação para que Deus pudesse estar do lado dele, para que Deus pudesse estar com ele. Quer que Deus esteja com você, pastor? Claro que eu quero, então se conserta. Tem algo que você falou e não cumpriu, então cumpra, se acerta. É com uma pessoa, vai lá e se acerta com ela.
É com o próprio Deus, se acerte com Ele. É comigo, se acerte comigo. Ou seja, é com você, me acerto com você. O que não posso é ficar numa posição vulnerável. Vulnerável, pastor, sim, eu estou sem a proteção de Deus, eu estou numa posição vulnerável, poxa. Eu estou à mercê do meu inimigo. E algumas pessoas acreditam que o diabo não tem poder, você está enganado. Ele perdeu a posição de comandar o exército de Deus, porque era a posição que ele tinha, de comandar o exército de Deus. Ele, das criaturas que Deus, do que Deus criou, das criaturas de Deus, ele era a mais poderosa. Ele perdeu esse status. Mas você tem que prestar atenção na Bíblia. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, é contra os principados, contra as potestades do ar. Tem esse céu que a gente está enxergando. Tem o segundo céu, onde Satanás está com os demônios dele. E tem o terceiro céu, que é o trono de Deus. Que é isso, pastor? Você está pensando que é brincadeira? A palavra de Deus não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares, na onde que está? Segundo os céus, lugares celestiais. Deus está no terceiro céu. E tem esse céu do firmamento aqui que a gente enxerga. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não. Agora vai chegar um momento, na nova terra, no novo céu, aí que nós não teremos nenhum tipo, Satanás não terá nenhum tipo de acesso a nós. Nenhum tipo, mas hoje tem acesso. Hoje nós temos que lutar. Todo dia, pastor, todo dia. Ó. Em três, é profundo para te explicar agora, mas eu vou te dar só uma palhinha. Ó. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. É o primeiro ataque. É pessoal. Contra as potestades. Irmão, é um grupo. Potestade. E contra as hostes espirituais da maldade. São 3 níveis. São 3 níveis de ataque contra nós. Tem aquele ataque que ele usa a pessoa, então não é contra o sangue nem contra a carne. Eu não tenho que brigar com ela, nem ela comigo. Mas ele vai usar ela ou vai usar eu. É esse nível. Potestades. Eles atacam região. Eu morei em vários lugares do nosso país. Tem região que nunca vi. Irmão, o que a gente com câncer, com problema respiratório? Tem região que eu nunca vi, como o homossexualismo é masculino. E tem região que eu nunca vi, o homossexualismo é feminino. Então o que acontece? Cada região, um tipo de potestade ataca. É organizada a coisa, não pense que é brincadeira não. E tem hostes espirituais da maldade. Olha lá, presta atenção. Contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares, onde Satanás comanda tudo. Ele comanda os ataques. Não brinca não, gente. Não é para você ter medo. Por quê, pastor? Maior que está conosco do que ele que está no mundo. Não é para você ter medo. É para você não menosprezar o teu adversário. E se quer viver em liberdade, que te é direito, viver em liberdade, lute por essa liberdade. Lute. Eu gastei umas 4 horas ontem. Eu li Romanos, aí li o livro de Romanos, li o livro de Neemias e li o livro de Esther. Eu estava observando, por 3 vezes mais ou menos, me chamou a atenção, no livro de Neemias, onde se fala claramente, o Deus que é a fonte da paz. Por 3 vezes eu vi. O Deus que é a fonte da paz. Irmão, se eu quero paz, eu tenho que ir à fonte. Se eu quero água, eu vou à fonte. Buscar água. Se eu quero paz, eu vou à fonte. Quer paz? Quero. Vá à fonte. Ore. Se envolva com ele. Pesquise a palavra dele. Pastor, 4 horas lendo a Bíblia, eu não sei se eu tenho essa paciência. Você não tem paciência para 4 horas assistir um filme? Por que não pode? É lógico, não é uma coisa que eu não vou ficar com hipocrisia com você aqui, nem é uma coisa que eu faço todos os dias. Não é? Não é. Mas tem dia que eu paro. Tem dia que eu paro, como ontem, gastei 4 horas. Foi o tempo que eu levei lendo esses 3 livros. Eu não estou pregando sobre nenhum deles. Mas é necessário. Por quê, pastor? Vai, irmão. Você não come, você morre.
Tem que se alimentar. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu não estou falando isso aqui para aplauso, não. Porque, na verdade, isso é dever meu e dever teu também. Esse negócio que pastor que tem que estudar a Bíblia é mais um engano do diabo. Todo aquele que pertence a Deus tem que examinar as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Examinar as Escrituras é obrigação de cada um de nós. Agora, é lógico. Eu comecei a ir para a academia, eu comecei a pegar um peso de 2 quilos. O cara me deu cor-de-rosa ainda, eu acho que era para me zoar, não é possível. Negão daquele tamanho, um poesinho cor-de-rosa. 3 meses, 4 meses depois, eu já estava fazendo com 10 quilos rosca. É lógico, é com o tempo. Então é lógico que se eu tirei 4 horas lendo a Bíblia ontem, é porque eu tenho estrutura para isso. Tem pessoa que ela não tem estrutura para isso. Ela vai ler um capítulo e já vai ficar cansada. É coisa séria. E Deus, a nossa fonte de paz. Ele é a fonte de paz. Ele é a fonte de paz. Busca Ele. Você vai ter paz financeira. Você vai ter paz conjugal. Você vai ter paz saúde. Vai ter paz. A pessoa que não tem saúde, ela sabe como é difícil. Vive debaixo de medicamento pesado, tratamento pesado, complicado, difícil. Eu fiz um tratamento para emagrecer. Eu usava uma medicação pesada. Tinha dia que só Deus sabe como era complicado. Aí um dia eu estava pensando, falei, meu Deus, esse tratamento não dura mais que 1 ano. Não durou mesmo. Falei, meu Deus, imagina a pessoa que tem que tomar uma medicação pior do que essa a vida inteira. A vida não é boa sem saúde. Mas Ele é a fonte da nossa paz. Busca, você vai ter paz conjugal, vai ter paz financeira, vai ter paz na saúde. Sabe aquele negócio que você levanta de mau humor, nervosa? Ai, já arrumou uma desculpa. É por causa da TPM. Pô, tem mulher que tem TPM 45 dias no mês, né? O mês tem 30, mas ela tem TPM 45. Não é TPM nada. Se você buscar Deus, você vai ter a paz que você precisa. Acordou mal-humorada? Acordei parecendo que chupei limão, pastor. Vai falar com Deus. Deus, eu não sei o que é esse sentimento. Mas eu sei de uma coisa. A tua palavra diz que o Senhor me transportou para o reino do teu filho. Eu estou debaixo da jurisdição do Senhor Jesus. Eu não aceito esse sentimento. Porque eu quero a tua paz. O Senhor é a fonte da minha paz. Você vai sair de lá levinha, subiando. Teu marido vai olhar e falar, nossa, bem, você está mais bonita hoje. E vice-versa. Agora não. Você levanta parecendo que chupou 10 limões. E passa o dia. Alguém fala, bom dia. Por quê? Não. Ele é a fonte da nossa paz. Amém? E Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.